minha geração, tudo bem com vocês? Dando início a mais um tema dessa semana. E o tema dessa semana, eu vou ser honesta pra vocês, que eu ainda nem iria voltar a gravar. Não iria voltar a gravar tema da semana pra vocês ainda por causa da minha rotina, por causa do ministério, por causa das coisas que eu estou comprometida agora. E também estou comprometida com o meu descanso, estou tentando priorizar mais isso. Então, vou ser honesta com vocês em dizer que eu não iria gravar o tema dessa semana. Mas hoje, o Espírito Santo, ele me direcionou a estar falando aqui hoje sobre um tema que eu acho muito necessário. E eu estarei falando sobre como retornar depois de haver pecado. Como a gente sai de um pecado da qual a gente está acomodado, do qual a gente está acostumado. Como que a gente retorna para Deus depois da gente ter errado tanto, pedido perdão inúmeras vezes e ter voltado para aquele mesmo erro inúmeras vezes. Gente, vou ser honesta com vocês. Você tem que reconhecer onde você está. Então você tem que reconhecer, eu estou errando nisso. O seu pecado, ele tem nome. Participei de vários cultos que trataram sobre esse tema. Então, ultimamente, muitos cultos, até mesmo culto de jovens, a pregadora, ela falou principalmente sobre isso. O seu pecado, ele tem nome. Então, quando você reconhece, quando você diz onde você está errando, qual é o seu pecado? Não onde você acomodou, não onde você caiu, reconheça. E esse lugar tem nome, esse pecado tem nome. Então, se foi imoralidade sexual, se foi imoralidade sexual, se foi imoralidade dos lábios, tem nome. Se for pornografia, tem nome. Se for fofoca, tem nome. Se for mentira, tem nome. Então, o seu pecado, ele tem nome. É assim que você reconhece onde você está, qual o estado da qual você se encontra, qual é o seu pecado, onde você está errando, onde você está pecando, onde foi que você caiu. Reconhecendo, assumindo isso. Você não precisa chegar e falar isso pro seu pastor, pro seu líder. Se você sentir à vontade, ótimo, vai, conversa, peça ajuda. Mas isso não é totalmente uma regra, você não precisa fazer isso assim, obrigatoriamente, mas falar com Deus. Se você quer sair desse pecado, falar com Deus deve ser uma obrigação. Então, não só uma obrigação, mas se você realmente quer sair desse pecado, você vai falar por comprometimento, nem por obrigação. Porque você reconhece que você precisa da ajuda de Deus para isso, porque você não consegue fazer isso sozinho. Então, reconheça na onde você pecou. E seja sincero com Deus. Abra o seu coração, abra os seus lábios e declare a Deus: Deus, eu errei nisso aqui, eu pequei, o meu pecado é esse. Eu tô acomodada com esse pecado. O pecado tá bom. O pecado tá sendo prazeroso. Mas eu não quero mais isso e eu não sei como eu vou sair. Então você pode falar para Deus: Deus, nem consigo me arrepender do meu pecado, mas eu quero. Porque eu sei que isso não vai me beneficiar, eu sei que isso não tá me beneficiando, não é essa vida que eu quero. Então você pode falar para Deus, você pode falar: Deus, eu não tô conseguindo nem me arrepender, mas eu quero me arrepender, porque eu quero mudar isso. Não é isso que eu quero para mim, eu quero o Espírito Santo em mim, eu sou o templo do Espírito Santo e eu quero cuidar do meu templo. Eu quero viver uma vida que te agrade, eu quero ser um instrumento de honra nas suas mãos. Eu não quero essa vida para mim. Porque nós sabemos o que nos beneficia e o que não nos beneficia. Nós que muitas das vezes somos teimosos demais para reconhecer. Mas nós sabemos sim o que nos beneficia e o que não nos beneficia, gente. Nós sabemos. Porque o Espírito Santo, ele já trabalhou na nossa mente. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade. Nós temos conhecimento de Deus, temos conhecimento da presença. Temos discernimento, temos conhecimento, temos sabedoria. Nós sabemos. Nós sabemos sobre a palavra, nós sabemos o que convém a nós e o que não convém, nós sabemos o que traz benefício e o que traz perda, o que traz morte, o salário do pecado é a morte, nós sabemos. Então, muitas das vezes, nós alimentamos a nossa carne com brechas que nós colocamos no nosso caminho. Você pode falar assim: eu caí nesse pecado, mas como eu caí? Qual foi a raiz? O que me levou a cair nesse pecado? Foi um relacionamento com um namoradinho, com uma namoradinha me levou a cair nesse pecado. Como? Comecei a me relacionar com essa pessoa, nós dois éramos cristãos, tínhamos o mesmo princípio, queríamos fazer tudo do jeito certo, mas um meio-dia ali, um meio-dia aqui, num lugar, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, acabou acontecendo. Essa foi a brecha que você deu. Você sabe onde você errou. Corta essa brecha, vamos acabar com isso agora, e é assim que você vai se corrigindo para vocês saírem desse pecado. Então você pode falar assim: veio através de uma amizade que eu caí no pecado e eu virei um viciado. Foi através de uma amizade que eu caí,
que eu caí e acabei virando uma panelinha de fofoca, que só fala mal da vida dos outros. Eu sei que isso não edifica, eu sei que isso faz mal para as pessoas. Foi através de uma amizade, foi através de uma pessoa que eu conheci inveja, deixei a inveja entrar no meu coração e pelos meus olhos. Peça perdão para Deus. Você pode falar, Deus, eu não consigo me arrepender disso, o pecado tá prazeroso, o pecado me coloca numa posição que é gostoso. Seja sincero com Deus. Seja sincero, porque nós sabemos o que nos beneficia e o que não nos beneficia. Nós sabemos muito bem o que convém, o que não convém, o que traz dano e o que traz benefício. Nós sabemos muito bem, porque nós conhecemos a palavra. Então seja sincero com Deus. Deus, você pode até ser uma pessoa que nunca conheceu a palavra de Deus na sua vida, mas você reconhece que o que você está vivendo é errado. Seu dia de sorte. Hoje você está aqui para conhecer Jesus. Então, seja sincero com Deus. A oração, ela não é algo que você faz por causa de religião, não é algo que você faz por causa que você quer mostrar alguma coisa, quer aparentar ser alguma coisa, não é pela sua performance, não é por nada disso. Oração não são palavras bonitas. Oração não são palavras bonitas. Jesus mesmo pegou 2 homens como exemplo disso, e um orava falando, Deus, eu devolvo a 10ª parte, o dízimo, cumpro com todas as minhas obrigações, estou em todos os cultos, tal. Deus não perdoou ele. Agora o outro não conseguia nem olhar para cima, ficou encurvado, chorando, e falava, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Esse Deus ouviu. Então, a oração não são palavras bonitas, a oração não é uma oração pronta, a oração é uma conversa. É sobre você ser sincero. É sobre você falar com Deus. É sobre você botar pra fora que tá aqui. Às vezes você não consegue falar, mas você fala, Espírito Santo, ouve o meu coração. Decifra as minhas lágrimas. Porque o Senhor sabe o que eu quero dizer. Então ouve aquilo que eu não tô conseguindo verbalizar. E o Espírito Santo, ele ouve. Deus, ele te atende. Tem dias que é difícil, tem dias que é pesado. A gente não consegue orar, a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente tem vergonha ou a gente se sente assim, sabe, de pedir ajuda e tá incomodando outras pessoas, ou a gente não quer colocar as pessoas num problema que nem é delas. Recorra a Deus, gente. E ser humano precisa de ser humano, gente precisa de gente. Deus não nos fez para estarmos sozinhos. A Adão, ele deu Eva. Ele deu Eva porque ele viu que Adão estava sozinho. Não porque Deus não fosse suficiente, mas porque ele sabe que ser humano precisa de ser humano. Mas quando Deus é o princípio, ele une 2 pessoas em um só propósito. Foi isso que Deus fez com Adão e Eva. Acabou que aconteceu o pecado após tudo isso, mas vocês entenderam que o princípio é esse, o propósito é esse, a presença de Deus, viver para buscar a presença de Deus, para agradar a Deus. Então, tenham isso no coração de vocês, reconheçam onde vocês caíram, reconheçam quais foram as brechas que vocês deram. Reconheçam aonde foi que vocês começaram a dar brechas para acontecer esse pecado. Porque o pecado ele não acontece assim de uma vez, logo de cara, não. São pequenas coisinhas, pequenas decisões, pequenas mentirinhas, pequenos desvios que a gente faz que nos levam para um pecado. Então, reconheça quais foram essas brechas, quais são essas brechas que vocês têm dado ao pecado. Então, vou continuar falando sobre esse tema durante o restante dessa semana, na quarta. Na sexta-feira estarei ministrando e orando pela vida de vocês. Continue aqui comigo, na quarta-feira eu vou postar a continuidade desse tema, vou estar falando, quero falar profundamente sobre isso, quero falar profundamente mesmo. E eu não estou com muito tempo, não estou aparecendo aqui de maneira mais frequente, eu deixei avisado para vocês no Instagram, eu sempre mantenho vocês informados, sempre mantenho vocês atualizados do porquê eu não apareço tanto aqui como aparecia antes. Eu estou inserida no ministério agora, estou vivendo orações que eu fiz há 5 anos atrás, estão se cumprindo na minha vida agora, estou vivendo essas orações. E eu disse no meu Instagram essa semana que eu já sabia, desde o momento que eu comecei a minha vida como influencer cristã, eu sabia que isso aqui seria uma preparação para o que eu estou começando a viver hoje no presencial, no ministério que eu estou inserida. Eu sempre soube que isso era uma preparação e que isso também seria um meio de Deus me usar para servir outras pessoas.
servir o reino dele, salvando outras vidas, alcançando outras vidas. Então, agora é um momento que Deus ele me levou à fase que eu tô agora, é um momento de eu estar mais focada no meu ministério presencialmente do que aqui. Então eu não vou deixar de aparecer aqui, eu não vou desaparecer, não. Só estou dizendo que a nossa vida ela é sistemática. Então tem momentos da nossa vida que a gente vai precisar dar mais atenção a outras coisas, um pouco menos atenção para outras, a gente vai ter que se dedicar a algumas outras coisas, menos a outras. Assim, a nossa vida. Deus, ele, cada momento da nossa vida, cada fase que ele nos coloca, ele nos direciona para coisas diferentes das quais nós temos que dar mais atenção para outras coisas menos. Então a gente precisa de maturidade espiritual, discernimento do Espírito Santo para a gente saber como a gente conduz melhor as coisas. Então é assim que o Espírito Santo está me dirigindo, que o Espírito Santo está me guiando para me cuidar das coisas agora. Então, sempre que possível, sempre que Deus quiser que eu traga uma palavra para vocês, eu vou estar aqui. Enquanto Deus permitir, eu vou estar aqui com vocês. E vocês podem contar comigo, podem deixar comentários aqui, alguma dúvida. Se quiserem conversar, tá aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram. Então você pode ir lá no PV, pode conversar comigo, a gente desabafa. Mas que Deus abençoe muito a vida de vocês, ok?